Paz, graça e bem a todos, amém? Paz, graça e bem a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos de volta na série o Guia Prático da Vida Cristã, que nós começamos na semana passada. O Guia Prático da Vida Cristã que nós começamos na semana passada. E hoje nós estamos na segunda mensagem, onde nós iremos falar sobre o guia prático para nós vencermos as provações. O guia prático para nós vencermos as provações. Então, nós queremos fazer algumas afirmativas que Deus estabelece na sua palavra, e a sua palavra não pode ser quebrada, a respeito de como nós lidamos com as provações. E eu começo com a seguinte frase: a intenção de Deus através das provações é nos amadurecer, é a nossa maturidade. Através das provações Deus quer nos amadurecer, Ele quer nos maturar. Então, hoje nós estamos aí na temporada da manga. Quem já comeu muita manga essa semana? Lá em casa toda hora chega manga. Por quê? Porque está na época da manga. A manga, ao longo de todo o ano, permanece imatura e imprópria para o consumo, mas na sua temporada, ela dá o seu fruto e o seu sabor. E é isso que Deus quer. Por outro lado, a intenção de Satanás, através das tentações, perceba a diferenciação semântica que eu faço. Existem as provações, existem as tentações. Deus, através das provações, quer nos maturar e nos dar firmeza espiritual. Satanás, através das tentações, ele quer nos enfraquecer e nos trazer sofrimento. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 4. Do verso 1 até o verso 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, não é pouca alegria, é muita alegria, sempre que vocês passarem por algum tipo de provação, pois vocês sabem que quando a fé de vocês é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E aí vocês lembram da frase que eu iniciei a pregação? Deus, através das provações, quer maturar a nossa fé. Então ele diz aqui no versículo 3: quando a fé de vocês é provada, vocês têm a oportunidade de que a sua perseverança cresça. E é necessário que a perseverança de vocês cresça, pois quando essa perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então você vê o apóstolo Tiago, debaixo da inspiração do Santo Espírito, estabelecendo uma correlação clara, evidente, entre provação e maturidade. Então talvez seja por isso que muitos de nós somos imaturos, porque ainda não sofremos o bastante. E quem anda comigo sabe que eu sempre falo que se o dia mau ainda não chegou na sua vida, ele vai chegar. A série, o Guia Prático para a Vida Cristã, é um convite a uma fé viva. Eu quero que você viva uma fé viva. É um mapa, um roteiro muito claro para uma vida cristã autêntica. É um manual. Essa série é um manual de como você vai construir os muros do reino e os fundamentos do reino de Deus para uma vida cristã de verdade, não apenas ouvindo a palavra, mas praticando a palavra. O que nós queremos então com essa série? Nós queremos mostrar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque nós obedecemos o que Cristo diz, e se Cristo é Senhor, nós devemos obedecer o que Cristo diz. E nós queremos mostrar que Cristo é o melhor caminho diante de todas as outras alternativas. Nós queremos provar por A mais B que Cristo é a melhor das alternativas.
E as pessoas, ao verem essa alternativa em nós, elas irão crer. E hoje nós iremos falar sobre um guia prático sobre como nós podemos vencer as provações. Em primeiro lugar, as provações são um fato. Em segundo lugar, as provações se mostram de várias formas e são fortes. E em terceiro lugar, as provações podem ser vencidas. Então, em primeiro lugar, as provações são um fato. As provações são um fato. Veja o versículo 1, como ele diz: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, enviando essas cartas às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Observe essa palavra, espalhadas. Espalhadas pelo mundo. Essa expressão, quando Tiago se dirige às 12 tribos de Israel, ele não está falando literalmente, mas ele está usando uma analogia, uma parábola. Ele está fazendo uma comparação. Tiago está comparando nós que somos crentes no Novo Testamento com o povo de Israel e o povo de Judá, que era o povo de Deus no Antigo Testamento. Então Tiago, ele não está falando literalmente quando ele fala as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Ele está falando figurativamente, porque ele está igualando a igreja que somos nós, que somos o povo de Deus no Novo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, composto por Israel e Judá, pela nação de Israel e pela nação de Judá. Então, em outras palavras, o que Tiago está dizendo aqui é que, assim como Israel no Antigo Testamento estava espalhada, assim como eles estavam sofrendo, assim como eles estavam sem amigos e assim como eles estavam famintos, hoje nós também estamos muitas vezes famintos, hoje nós também estamos muitas vezes sem amigos, hoje nós também somos traídos de diversas formas, e hoje nós também, como crentes em Jesus, estamos espalhados. Então Tiago está estabelecendo uma relação de analogia, de comparação. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer na prática? Que Tiago escreveu essa carta para você. Fale para a pessoa que está do seu lado: essa carta é para você. Quantos aqui já conferiram o WhatsApp hoje? Quem aqui já acorda olhando o WhatsApp? Misericórdia, né? Olha, o Léo disse que é obrigado, né? Tá bom. Você já conferiu o seu WhatsApp hoje? Quando você abriu o seu WhatsApp hoje, você viu uma mensagem de Tiago? Pois ele mandou uma mensagem para você nessa manhã. Essa mensagem é para todas aquelas pessoas que estão enfrentando provações, tentações e tribulações. Tiago mandou um WhatsApp para você, para dizer que as provações são um fato, elas existem. Agora o versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria vocês passarem por provações. Agora eu pergunto para vocês, Tiago diz, se vocês passarem por provações, é isso que Tiago diz? O que ele diz, gente? Quando vocês passarem por provações. Eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém, especialmente um crente em Jesus, que não passe por provações? Vocês conhecem alguém que não passem por provações? Então Tiago, ele não fala se vocês passarem por grandes provações, mas ele fala, irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que. Se eu estivesse dizendo para você nessa noite e chegasse aqui nesse púlpito para vender facilidade para você, eu estaria mentindo para você. Se eu chegasse aqui nesse púlpito e dissesse para você que a sua vida como cristão vai ser uma vida cheia de pétalas de rosa, se eu dissesse para você que a sua vida como cristão vai ser uma vida repleta da luz do sol, se eu dissesse para você que você jamais vai enfrentar provação e dificuldade ou problemas, eu estaria falando de uma Bíblia fechada e de uma mente vazia. Mas não, as provações são um fato. Em segundo lugar, as provações não somente são um fato, mas as provações se mostram de várias formas e são fortes. As tentações se mostram de várias formas e elas são fortes. Veja o versículo que ele diz, o versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria, ou de toda alegria, quando ou sempre que vocês passarem por provações. E ele diz o seguinte: cada um de nós vai enfrentar vários tipos de tentações e provações ao longo da nossa vida. As tentações e as provações que eu vou passar são diferentes das provações e das tentações que você vai passar.
Todos nós temos um ponto de fraqueza diferente do outro, e é exatamente por isso que nós iremos passar, como diz o versículo 2, por várias tentações. Não são uma, não são duas, não é uma, não são duas, não são três, são várias tentações. Cada um de nós enfrenta vários tipos de tentações diferentes. Agora, existem dois tipos de provações. Provações é um macrogrupo, debaixo do qual se dividem outros tipos de provações. E o primeiro tipo de provação é a provação como uma provação, com perdão da redundância. A provação como provação é aquela provação propriamente dita. Aquela provação que você vai passar porque você tem que passar por ela. E essa provação como provação é um teste para a nossa fé. Quem manda essa provação é o próprio Deus. Você vê em 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 o seguinte: não estranhem a ardente provação que veio sobre vocês para os testar. Quem manda essa provação? Deus manda essa provação. Assim como o fogo purifica o metal, Deus usa as provações que Ele mesmo manda para nos purificar. E nós olhamos no início da leitura do capítulo que Tiago, debaixo da inspiração do Santo Espírito, ele estabelece uma relação clara entre tentações e provações e maturidade. E muitos de nós não somos maduros porque ainda não sofremos o bastante. Então, em primeiro lugar, existe a provação como provação, que é mandada por Deus para que, assim como o fogo purifica o metal, nós sejamos purificados através das provações. Quantos entendem, digam amém. Deus manda provações. Mas em segundo lugar, nós temos a provação, não como provação propriamente dita, mas nós temos a provação como tentação. Uma tentação ao pecado. Quem manda isso? O diabo. Deus manda provações para purificar a nossa fé. E o diabo manda tentações, que é um tipo de provação, para nos levar ao pecado. E essa é a coisa que ele mais quer no mundo. Satanás quer que eu e você pequemos, porque se nós pecamos, a nossa vida se torna miserável. E é exatamente isso que ele quer. Qual é a diferença entre a provação como provação e a provação como tentação? A intenção, o objetivo. Deus, através das provações, tem o objetivo de nos amadurecer, enquanto que Satanás, através da tentação, tem o objetivo de nos enfraquecer e nos trazer sofrimento. Agora, o que Deus quer de nós nessa noite? Deus quer que nós sejamos firmes, através de ambos. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus não nos mande tentações para nos fazer cair em pecado, Deus permite tentações. Deus permite que o tentador nos tente. E ao mesmo tempo que Ele permite que o tentador nos tente, Ele envia provações para purificar a nossa fé. Mas não somente as provações se mostram de várias formas, como elas também são fortes. Veja o versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por. Essa expressão, passarem por, é uma palavra grega que significa nos evangelhos aquela história do homem que ia a caminho de Jerusalém, o samaritano, e ele é assaltado por ladrões. Quem lembra dessa história? Não é o samaritano que foi assaltado, era um cara que estava indo para Jerusalém e ele foi assaltado por bandidos. E essa palavra assaltado é justamente essa palavra passarem por. Isso significa que, quando o Tiago diz que nós devemos considerar com motivo de grande alegria sempre que passarmos por provações, ele está dizendo o seguinte: olha, as provações vão chegar na vida de vocês como assaltantes. Alguém aqui premeditou ser assaltado? Quantos de vocês já foram assaltados? Eu já fui assaltado. Eu não premeditei ser assaltado. Eu não marquei com um bandido no WhatsApp dizendo assim: olha, o seguinte, naquela parada, naquele horário eu vou estar lá, eu vou estar te esperando com o meu celular pronto para dar na tua mão. E é exatamente assim que as provações acontecem, elas são fortes. O bandido, quando ele te assalta, ele pede educadamente para você passar o seu celular? Ô Cris, por favor, você poderia, por obséquio, por gentileza, você poderia... Não, elas são fortes, elas são violentas. E é exatamente assim que Tiago quer que nós pensemos a respeito das provações da vida. Elas não somente são de várias formas, ou seja, a tua provação não é igual à minha, que não é igual à da Cris ou do Vandinho, alguma coisa assim. As nossas provações, elas são diferentes, e ao mesmo tempo elas são repentinas como um assaltante e violentas como um assaltante.
E aí você pode dizer o seguinte: pastor, mas eu não tenho problemas. Pastor, está tudo bem na minha vida. A pressão arterial está baixa. A conta bancária está ok. Está tudo ótimo. E eu digo para você, pode estar tudo bem pelos próximos 15 minutos, mas quem me garante que a sua vida vai estar tranquila daqui a 15 minutos que seja? Eu pergunto para você nessa noite, você sabe qual é a mensagem que você vai receber no WhatsApp daqui a 15 minutos? Você sabe qual é a mensagem que você vai receber no WhatsApp amanhã de manhã? Eu pergunto para você nessa noite, na próxima vez que você for fazer um exame de rotina, um check-up, você está preparado para o diagnóstico? Quando você for fazer uma cirurgia simples, você tem certeza que você vai sair de lá vivo? E como é que a sua família vai ficar? Alguém de vocês tem alguma resposta para essas coisas? A sua vida pode estar tranquila, mas somente pelos próximos 15 minutos. E eu pergunto para você nessa noite, você está pronto para ser assaltado pelas provações? Você está pronto para ser tentado pelo diabo? Quando o diabo te assaltar e ele faz isso, você está pronto para lidar com isso? A tentação vem de forma repentina, a tentação vem de forma rápida, a tentação vem de forma inevitável e muitas vezes de forma brutal. Não é da vontade do Senhor que nós estejamos assim desguarnecidos, e é por isso que Ele quer nos preparar a como lidarmos com as provações. Agora, as tentações, elas não somente são evidenciadas de várias formas, elas não somente são fortes, como elas também podem ser vencidas. Quantos querem vencer as provações nessa noite? Quantos querem vencer as provações nessa noite? E é sobre isso que nós iremos falar agora. Não é da vontade de Deus que nós estejamos à deriva das provações. Deus quer que nós sejamos provados e aprovados. Louvado seja o seu santo nome. Deus quer que, ao sermos tentados, nós resistamos ao diabo, de tal forma que ele fuja de nós. E Deus quer que, ao sermos provados, nós passemos com louvores no teste. Veja o que Tiago diz no versículo 3. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Mais uma vez eu digo, talvez muitos de nós não sejamos maduros, porque ainda não sofremos o bastante, e ainda não sabemos lidar com as coisas que Deus quer colocar nas nossas mãos. O problema que nós enfrentamos muitas vezes é que quando passamos por essas situações, seja tentação ou provação, mais uma vez fazendo essa diferenciação semântica, a provação é aquilo que Deus manda para purificar a nossa fé, e a tentação é aquilo que o diabo manda para nos fazer cair. O que acontece muitas vezes quando nós nos deparamos com essas situações? Nós damos desculpas. O que Adão disse para Deus quando ele estava no jardim do Éden? Deus, a mulher que tu me deste. Em uma só frase, Adão teve a pachorra de culpar a mulher dele e Deus ao mesmo tempo. Mas não é somente um problema de Adão. Nós temos essa tendência de culpar as outras pessoas e, em última análise, culpar a Deus. Nós damos 3 respostas para Deus quando nós nos deparamos diante de provações e de tentações. E se você der uma dessas 3 desculpas para Deus, ou como diz o maranhense, o migué, nós somos bons de dar migué. Sim ou não? E nós somos tentados a dar essas 3 desculpas para Deus. E quando nós damos essas 3 desculpas para Deus, Deus nos mostra 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e Ele nos dá 3 respostas que vão destruir as nossas desculpas. Então leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, se vocês forem tentados, é isso que ele está dizendo? É isso, irmãos? Quando vocês forem tentados, né? Quando vocês forem tentados, Ele mostrará a saída para que vocês consigam resistir. O primeiro argumento que nós somos tentados a dar para Deus é: ah, Senhor, a minha provação foi única. Nunca ninguém passou pelo que eu estou passando.
Não é isso que muitas vezes a gente pensa? Olha como eu sou coitado. Olha como eu sofro e ninguém mais sofre como eu sofro. E para esse primeiro argumento, o Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 13, na primeira parte do versículo: não, você está errado. As tentações que você enfrenta na sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Em outras palavras, cada tentação que você enfrenta, pensa aí numa tentação, pensa aí numa provação que você está passando na sua vida. Saiba que outras pessoas já passaram antes de você. Saiba que outras pessoas estão passando no exato momento que você está sofrendo. E depois que você se for daqui, outras pessoas no futuro passarão. Você não é único, você não é exclusivo. Você não pode dizer que você é a última bolacha do pacote. E isso aqui então é sabedoria de Deus para a tua vida. Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos na nossa luta. Louvado seja o seu santo nome. Pessoas antes de nós já venceram. E nós também podemos vencer. Amém? Então pensa aí numa prova que você está passando, seja financeira, seja familiar, seja no que diz respeito à sua saúde. Saiba que outras pessoas passaram antes de você, muitas vezes até em maior intensidade. Outras pessoas estão passando exatamente agora, e outras pessoas vão passar depois de você. O segundo argumento e a segunda desculpa que nós damos para Deus é: ah, Senhor, a provação que eu estou passando é muito forte. As outras pessoas podem até ter passado pelo que eu já passei, mas não com a mesma intensidade. Mas o versículo 13, na sua segunda parte, nos diz: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que as que vocês podem suportar. Em outras palavras, sabe o que o versículo nos diz? Quando nós lemos Salmos, o versículo nos diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus coloca limites nas nossas provações para que nós não sejamos tentados além das nossas capacidades. Deus não permite nada além, e Ele não ordena nada além do que nós possamos suportar. O terceiro argumento e a terceira desculpa que nós damos para Deus é: ah, Senhor, não tinha como eu passar nessa prova, era impossível. Era impossível. As minhas forças se foram, eu não consegui suportar. E é exatamente isso que nós dizemos para Deus, com alguma nuance de diferença. Agora, essa desculpa, ela é razoável? Essa desculpa, ela se sustenta diante de Deus? Faça uma autoanálise do seu coração. Senhor, não tinha como eu passar, era difícil demais. Ao que o Senhor responde, também no versículo 13, na última parte: quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês tentem resistir. É isso que diz o texto? Consigam resistir. Qualquer tentação, tentação sexual, tentação de roubar dinheiro que não é seu, tentação de se apropriar do trabalho de outra pessoa, tentação de ver pornografia, tentação de praguejar e murmurar contra Deus que não lhe deve absolutamente nada. Todas essas tentações, todas essas provações, durante uma provação de saúde, durante uma provação financeira, durante uma provação, durante uma temporada da sua vida, quando você Ele mostrará para você uma saída para que você não tente resistir, mas que você consiga resistir. Louvado seja antes de você entrar em uma provação, Deus já estipulou, Deus já estabeleceu uma rota de saída para você suportar e para você vencer. Louvado seja o seu santo nome. Agora, Deus não vai dar na nossa mão de bandeja. Cadê os crentes preguiçosos que não ora, não busca, não faz jejum, não busca a Deus em oração, não aparece no culto de oração? Que coisa, não? Deus não vai dar de mão beijada para nós. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidas em Cristo Jesus. Só que nós não iremos alcançar esses tesouros da sabedoria e do conhecimento se nós não buscarmos esse tesouro. Eu pergunto para vocês: um tesouro ele fica à mostra para todo mundo ver? Ele fica guardado às 7 chaves. Assim também é o escape que Deus quer dar para você.
Agora, se crentes não têm comunhão com Deus, eles vão ter comunhão com as suas próprias provações e vão perder para elas. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Deus é aquele que controla a provação. Louvado seja o seu santo nome. E Deus não permitirá que você venha a ser provado por uma situação que você não pode suportar. Mais uma vez, como diz o salmista, Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Agora você precisa entender algo nessa noite. Você não vai conseguir na sua própria força. Pessoas que trabalham na força da carne são vencidas pela carne. Pessoas que operam no poder do Espírito andam no Espírito. Por que eu fiquei na ponta do pé, né? E de maneira nenhuma satisfazem os desejos da carne. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Portanto, isso digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, pela própria dureza do coração, pela vaidade em que vivem, e se entregam para cometerem toda sorte de impureza. Mas vocês, crentes em Jesus, não foi assim que vós aprendestes a Cristo, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. Se é que de fato o tendes ouvido e nele permaneceste, como é a verdade em Jesus. E aí ele continua, esse versículo era preferido do meu pai. E ele diz o seguinte, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renovai-vos pelo espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu sei que é um português meio arcaico, mas o que ele quer dizer é o seguinte: tirem a roupa antiga e vistam-se da nova roupa. Agora, eu vou vestir você ou é você que tem que se vestir? Revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, nós temos um problema. Eu pergunto para você nessa noite, vida boa, você quer vida boa? Ou você quer crescimento? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer vida boa? Pelo fato do Brasil ser uma colônia católica, basicamente, e nós termos sido colonizados por uma mentalidade católica, nós queremos muito a questão da vida boa. Essa é uma ideia essencialmente católica. É exatamente por isso que, há alguns anos atrás, saiu uma pesquisa que dizia que o maior sonho do brasileiro é ganhar na loteria, né? Esse é o maior sonho do brasileiro, sabe por quê? Porque essa é uma lógica católica romana que prioriza a vida boa. Ninguém quer trabalhar, enquanto países que são guiados por uma lógica e uma ética protestante são extremamente orientados pelo trabalho, como por exemplo os Países Baixos, também conhecido como Holanda, The Netherlands, né? A Holanda é um país calvinista e muitas pessoas lembram da Holanda simplesmente por Amsterdã, que é cheio de loucura, né? Tem muita maconha, muita loucura. Mas não é assim no interior do país. O interior da Holanda é um país extremamente protestante e é um país extremamente orientado pelo trabalho. As pessoas não querem vida boa, elas querem crescimento. E aí eu pergunto para você mais uma vez nessa noite, você quer vida boa ou você quer crescimento? Faço outra pergunta ainda. Você quer tranquilidade ou você quer conquista? As duas coisas juntas não funcionam. Ou você quer vida boa ou você quer crescimento. Ou você quer tranquilidade ou você quer conquista. As duas coisas juntas não funcionam. A cultura em que você vive te diz que a fonte da sua felicidade deve ser uma vida mansa, uma vida imatura. Muitos de nós somos enganados por essa ideia. Muitos crentes são levados por essa noção errada. Nós somos incentivados a buscar uma vida de prazer. Nós somos incentivados a buscar uma vida de conforto acima de tudo. Você sabia que o Brasil é o país no mundo todo com mais números de farmácia por quilômetro quadrado? A nossa geração é incapaz de lidar com a dor. A gente não sabe lidar com a dor e é por isso que a gente não cresce. Vocês viram os dados do Banco Central? Eu sei que vocês não viram, por isso que eu vou dizer para vocês. Desde janeiro desse ano,
20 bilhões de reais por mês vão pelo ralo. Sabe em quê? Tigrinho. O que raios é um tigrinho? As pessoas... Mais ainda, né? A maioria dessas pessoas são beneficiárias de Bolsa Família. Ou seja, esse dinheiro está entrando por um duto sem fim, indo para um lugar que ninguém sabe, um paraíso fiscal. E esse dinheiro, vocês que produzem riqueza, são empreendedores, empresários, vocês que pagam os impostos de vocês, a riqueza de vocês está sendo drenada por esse duto e indo para não sei aonde. Por quê? Porque as pessoas querem vida boa e elas querem tranquilidade. Elas não querem crescimento. Elas são incapacitadas de lidar com a dor. E por isso que não crescem e não amadurecem. Agora, é agradável você estar perto de uma pessoa imatura? É uma coisa boa? É uma experiência legal você lidar com gente imatura? Será que você mesmo não é uma pessoa imatura? Eu conheço gente imatura aqui na igreja. Eu digo, particularmente, não é uma coisa legal você lidar com isso, com esse tipo de gente. Quantos de vocês já ouviram o discurso daquele super filósofo chamado Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Como é que é? É o que, Léo? Pois é. Vida leva eu. Ou então tem uma música nova que o meu vizinho coloca tanto essa música, que já é a minha música preferida, que saiu recentemente, que é a música Só Fé. Vocês já ouviram essa letra dessa música? É um tratado sociológico sobre o que é o Brasil. Essa música deveria ser uma tese de doutorado. É um tratado sociológico sobre o que é o Brasil. Como é que é? O resto é só fé, né? Só preciso de um dinheiro ali para cerveja. É só isso que eu preciso. Ninguém quer saber de trabalhar, ninguém quer saber de sentir dor, ninguém quer saber de cortar na carne, ninguém quer crescimento. Todo mundo só quer vida boa. Todo mundo quer tigrinho. Tem como um país desse dar certo, irmãos, sem arrependimento? Tem como um país desse dar certo sem confissão? Pergunto para vocês. Deus tenha misericórdia de nós. Agora, você conhece alguém que tenha crescido sem sofrimento? Você conhece alguém que conseguiu alguma coisa na vida sem sentir dor? Queridos, Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós cresçamos através das provações e das tentações, porque Deus não quer, e eu também não quero, presta atenção nisso. Eu não quero que você permaneça imaturo. Eu tenho muita coisa para fazer para Jesus, para perder tempo com gente imatura. Eu não quero que você fique inconsistente ou inconstante. Ai, pastor, o meu cristianismo é um cristianismo de manutenção, né? Poxa, uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou expulsando demônio de mim mesmo, e aí depois né? E aí, não é isso que Deus quer de nós. Não foi isso que aprendestes a Cristo, diz o apóstolo Paulo, se é que o tendes ouvido. Vocês estão ouvindo a voz do Mestre nessa noite? Ou vocês estão ouvindo a voz da cultura? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês ouçam a Deus, é a voz de Deus. Deus não quer que vocês sejam imaturos. Deus não quer que vocês sejam inconstantes e fracos, mesmo que isso signifique vocês passarem por nuvens escuras. E aí eu pergunto para você nessa noite: alguns de vocês parecem que estão vivendo nuvens escuras, sim ou não? Isso que você está vivendo hoje na sua vida, essa situação pela qual você está passando, parece uma nuvem escura, é ou não é verdade? É uma situação familiar, é uma situação financeira, eu não sei qual é. É uma situação de bem-estar, é uma situação familiar, eu não sei qual é a situação pela qual você está passando, mas essa situação parece uma situação obscura. Mas Deus quer te dizer algo nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Nessas nuvens escuras que você está passando, eu quero te dizer que você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus no meio das tuas nuvens escuras. Eu prometo para você que você vai encontrá-lo. Mas você não precisa ouvir as minhas palavras, você precisa ouvir as palavras dele. Não importa o que eu digo, importa o que Jesus diz. E sabe por que Jesus pode te prometer que no meio das tuas nuvens escuras ele vai te encontrar? Porque Jesus passou pela maior das provações. Jesus passou pela maior das nuvens escuras. Você acha nessa noite que você está passando por uma nuvem escura?
Você acha nessa noite que você está passando pelas sombras, mas Jesus, de fato, ficou debaixo de uma sombra. Jesus não achava, ele de fato estava debaixo de uma nuvem escura. Veja o que diz Lucas 23, 45 e 44. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus não estava sentindo o flagelo romano e nem a coroa do imperador, a coroa de espinhos do imperador. Na cruz do Calvário, queridos, Jesus mal estava sentindo a dor física da sua própria condição. Na cruz do Calvário, ele nem pensava nisso, porque Jesus estava completamente subjugado pelas trevas, as trevas que você e eu merecíamos, e eu e você merecemos. Jesus passou pela maior das provações, e hoje Ele está aqui nessa noite, sabendo quais as provações que você tem passado. Mas Jesus não somente é alguém que sabe, Jesus é alguém que intercede por você nessa noite. Louvado seja o seu santo nome. Hebreus 4,15 nos diz uma verdade preciosa e uma promessa gloriosa. Este sumo sacerdote, chamado Jesus de Nazaré, Ele entende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas Ele nunca pecou. Jesus não deu desculpas para o Pai, Jesus não justificou a sua situação, Ele simplesmente confiou e prevaleceu. E depois de ter passado pelas nuvens escuras, Jesus foi exaltado. E eu quero te dizer isso nessa noite. Essas nuvens escuras que você tem passado na sua vida, esses vales terríveis pelo qual você tem passado, se você entender o que Deus quer de você, e se você entender que Ele quer amadurecer você, e se você entender que Ele quer fazer você crescer, e se você resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus, Deus vai te dar uma bênção que você nem sabe calcular o tamanho dela. Louvado seja o nome do Senhor, porque nenhum deserto é para sempre, nenhuma prova se estende de forma indeterminada, mas Deus quer nos amadurecer, porque se nós não amadurecermos, nós não saberemos lidar com as bênçãos que Deus nos dá. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Jesus passou por uma nuvem escura, para que nós, depois da nossa nuvem escura, possamos ver o sol brilhar novamente. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, crentes, vocês foram lembrados dos seus deveres. Cadê os crentes em Jesus nessa noite? Cadê os crentes em Jesus nessa noite? Vocês foram lembrados das responsabilidades de vocês e do consolo de Deus que vem através das nuvens escuras da provação. Agora, quais são os seus deveres? Em primeiro lugar, crentes, aceitem as provações como parte do caminho para a maturidade. Se vocês não amadurecerem nesse estágio, vocês não serão graduados para o próximo. É assim em todas as áreas da nossa vida, e é assim também na vida espiritual. Assim como o Tiago nos lembra, nós não seremos tentados e provados, se seremos tentados e provados, mas quando? Eu quero dizer para os maridos e para as mulheres aqui, vocês enfrentarão desafios, vocês enfrentarão provações e tentações de adultério, de várias coisas, de murmuração, de descontentamento. Vocês, ao criar os filhos de vocês, enfrentarão provações e tentações. Os filhos da gente nem sempre saem do jeito que a gente quer, vocês precisam saber lidar com isso. O cônjuge da gente, o esposo da gente, a mulher da gente, nem sempre sai do jeito que a gente quer. As coisas na vida nem sempre saem do jeito que a gente quer, e nós precisamos entender que faz parte. Lembrem-se, queridos, as provações que Deus nos dá servem para nos amadurecer, e se nós rejeitamos isso, nós não amadurecemos, nós não crescemos. Acolham essas oportunidades como oportunidades de crescimento, para que vocês se tornem mais parecidos com Jesus. 2, diferencie provação de tentação. Aquilo que vem para fazer você cair, aquilo que vem para fazer você pecar, não vem de Deus, vem do diabo. Mas Deus quer que você vença essa tentação. E como é que você vence a tentação? Resistindo ao diabo. Agora, como é que você resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus. Se você não ora, se você não busca, se você não confessa, se você não aparece no dia do Senhor,
para ter comunhão com as outras pessoas, ser fortalecido, equipado, renovado, reenviado para a batalha, você não vai vencer. Aquilo que vem para te amadurecer, em contrapartida, vem de Deus. E é isso que você deve abraçar. As provações você abraça. É uma doença, é uma questão financeira, é uma seta maligna. Agora, aquilo que vem para fazer você cair em pecado e desonrar o nome de Deus é do diabo, e você rejeita, e você se afasta. E não se permitam ser seduzidos pelo desânimo. E por último, lembrem-se que a vitória não está nos braços fracos de carne de vocês, mas a vitória está no santo nome de Jesus. No santo e poderoso nome de Jesus existe vitória. No santo e poderoso nome de Jesus existe o cumprimento das promessas gloriosas do Evangelho. E nas promessas gloriosas do Evangelho, Jesus diz: não deixarei vocês, não abandonarei vocês, eu estou com vocês até os confins da terra, eu estou com vocês até a consumação dos séculos, e eu não permitirei que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. E lembrem-se, a vitória não está nos braços fracos de carne de vocês, mas a vitória está no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. E Ele também nos dá uma promessa gloriosa nessa noite, que Ele não vai permitir que vocês sejam provados além do que vocês podem suportar. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém e amém.